Bom, vamos começar aqui. O que a gente tem aqui? Vitor Hugo. Essa não é uma grande notícia, não é o jogador que vocês estão esperando, mas o Vitor Hugo ele não joga desde o dia 11 de março, né? Então ali já tá fazendo corrida, já tá fazendo a transição ali para ficar disponível. Bem ou mal, eu acho um bom reserva. Não titular de jeito nenhum, mas para reserva é um jogador ali que eu acho que ele serve de alguma coisa, tá? O Maicon, ele talvez ainda demore um pouco mais, mas é um jogador que ele dá o que a gente chama de sustentação no meio-campo. O Maicon é um jogador que ele consegue pegar essa bola de trás, ele consegue ter uma boa distribuição de jogo, é um cara que quebra pescoço, né? Então ele procura o melhor companheiro posicionado, ele tem um bom passe longo também, e é um jogador de força física. Ele não é um jogador de muita velocidade, mas é um jogador de presença, um jogador de força física, que tem uma boa leitura de jogo, ocupação de espaços. Então, acho que o Maicon é um jogador que, voltando, é titular absoluto desse time. Titular absoluto. Nesse momento, é, eu acho que ele voltando, ele é titular absoluto, tá? E há uma expectativa pela volta aí do Maicon, então. Já não sei se vai ser contra a Chape. O jogador ainda tá em transição, né? Então tem ali uma curvinha de tempo ainda que vai ter para o Maicon poder, de fato, voltar aí a atuar com a camisa do Galo, né? Ele teve uma questão muscular, mas é, tem ali um ânimo ali em relação a isso. Eles estão fazendo atividades a princípio funcionais, tá? Então, corrida em campo, preparação física e tudo mais, né? Então ele tá voltando, tá indo para transição, e o Vitor Hugo, por exemplo, já tá em atividades funcionais, já tá um pouquinho mais avançado ali para transição, tá? Então o Maicon, para mim, titular é absoluto. Nas imagens da Galo TV passou ele correndo em volta do campo. Isso, ele já tá correndo, tá fazendo alguns movimentos, mas ainda não tá fazendo trabalho com bola, tá? Então, assim, hoje é sexta-feira, dia 27. A gente ainda tem 6 dias, né? 6 dias para poder ter o próximo jogo. Então existe uma expectativa, mas eu não sei se o Maicon já pode voltar para esse jogo, tá? Acredito até que não. E esse jogador aqui, eu tenho falado dele todos os dias, mas eu preciso de falar de novo, né? O Alexander, ele vai ganhar oportunidade nesse time, né? O Barba, ele entende que é um jogador que tem uma técnica acima da média, ainda que ele não tenha uma entrega acima da média neste momento, pode ser que daqui a pouco isso aconteça, e a gente torce muito para que aconteça. Ele vai começar a ganhar oportunidade sim, tá? Ele já está relacionado, tem alguns jogos, e contra a Chapecoense tem uma boa possibilidade do Alexander ser utilizado, sim, tá? Então eu vejo ali como um meio-campo encorpado do Atlético quando voltar de fato o Alexander, quando voltar o Maicon, e aí você vai ter como opções ali o Thomas Pérez, você vai ter como opção o Patrick, você vai ter como opção o Alan Franco, né? Querendo ou não, você tem a opção do Igor Gomes, não é o que me apetece, mas você tem ali a opção também. Então, é um meio-campo que vai ficando um meio-campo disputado, né? O Vitor Hugo, que para mim é o único titular ali, 10 e faixa mesmo, né? O Scarpa, que para mim é reserva desse time, até se provar de novo, ou dependendo, já meter marcha também, entendeu? Então, eu acho que é o que o Wesley tá falando aqui, ó. Naturalmente, ele vai ganhar espaço, ele é bola. Então, irmão, mas o cara tem que querer, Wesley. O cara tem que querer, não adianta o cara simplesmente ser bom de bola. Eu dei um exemplo aqui do Casares. Claro que o Casares é um cara que ficou muito tempo aqui, deu muitas alegrias, mas dava muito problema também, né? Que o Alexander ele não se torna esse jogador que é craque de bola, mas que tem essa situação, entendeu? Eu não falei do Igor Gomes como volante, não. Falei assim como uma opção de meio campo, tá, Leonardo? Só pra deixar claro. Mas a minha expectativa é essa. Naturalmente, ele vai ganhar espaço no time, né? Quando ele saiu do time, ele tinha sido o melhor do primeiro tempo, num jogo contra o Pouso Alegre, no interior de Minas. Quando ele estava tendo a oportunidade ali, estava começando a jogar bem, né? E mostrando algo diferente que a gente não tem. O Provenzano tá falando aqui, se o Maicon tiver mais umas 2 contusões desse tipo ao longo do contrato, ele será o mesmo do Corinthians, auxiliar do DM. A gente espera que não, né? A questão do Maicon foi na panturrilha, tá? Foi a panturrilha esquerda do Maicon. A mesma coisa do Vitor Hugo, os dois foram panturrilha esquerda. Então é torcer ali. No Fluminense era a mesma coisa. Pois é, jogava muita bola,
Mas aí tinha isso, né? Essas situações aí, né? E eu nem falo só de questão extra-campo, não. Eu falo de dedicação mesmo, velho. De mostrar que você quer, mostrar que você tá ali pra jogar pro time, sabe? Acho que é importante é isso. O Barba, ele já falou, quem não correr não vai jogar. Ele deixou claro. Independente de história, de números pregressos, independente de qualquer situação, quem não correr não joga no Atlético. Então, se o Alexander ele correr, certamente ele vai ser titular nesse time. Acho que é uma questão natural, tá? Bem natural.